Carregando. Valeu, Pedro. Pronto. Agora sim, pessoal. Agora a gente já pode aqui compartilhar a janela. Teve uma reunião que eu estava na metade e eu lembrei que tinha que gravar ela, até para justificar a presença, né? Aí deu essa treta toda. Mas normal. Apareceu novamente aí, pessoal? Só confirme. Sim. Então, vamos seguir em frente aí, tá? Já deu uma recapitulada geral, né? No que a gente já viu. E essa parte 4 aqui, nós já vamos iniciar o estudo analítico no que vai se referir a questões de diretrizes técnicas que a gente precisa considerar. São recomendações, tá, pessoal? Mas aquela questão, a norma, ela é boa porque ela te dá um balizamento para que você consiga fazer o seu projeto, né, a sua especificação técnica, as suas diretrizes, obedecendo alguma coisa, né? Vocês concordam comigo que se eu for, por exemplo, um calculista, né, eu vou evitar ao máximo, né, e na verdade tem que fazer isso, produzir projetos com inconsistências com relação a uma norma, que no caso de estrutura se usa bastante a 6118. A mesma coisa é equivalente aqui com relação a transporte, porque à medida que eu tenho um problema, e com certeza os problemas podem ocorrer em função de projetos com diretrizes errôneas, à medida que esse problema surge, eu posso ter, na hora que for avaliar meu trabalho, uma penalidade no sentido de observar que eu não segui determinada diretriz e que isso pode estar ocasionando problemas graves, principalmente depois que a obra foi executada. Então, a gente precisa, por mais que sejam recomendações, eu sempre falo com o pessoal de trabalho, com os alunos, que a gente precisa seguir essas diretrizes dentro das limitações, dentro das possibilidades que a gente tem, né? Nem sempre a gente consegue seguir o que seria o ideal, mas pelo menos o mínimo recomendável, sim. E a gente vai tratar um pouquinho desse contexto na aula de hoje. Lembrando que, pessoal, a gente já viu, né, fazendo só aquele briefing aqui, né, já tratamos da questão de poligonagem, estaqueamento, curvas e tangentes, né, lembrando que a gente viu um tipo de curva, que é a curva simples circular. A gente veremos ainda a questão da curva com transição, né, que é a mais importante nesse contexto, e essa parte de representação de bordos, offsets, faixa de domínios e as suas interações com as obras de arte serão vistas quando a gente for tratar literalmente de projeto. Essa parte de projeto, o que eu estou pretendendo fazer? É pegar todos os conceitos que a gente aprendeu, levando em consideração aquele gráfico, aquele fluxograma, que eu utilizei como referência, né, que foi criado por Cluster. A gente vai pegar tudo aquilo, vai unir, vai lá para o Civil 3D, e aí sim a gente vai representar esses elementos aí. Tanto bordos, offsets, como também faixa de domínios, e outros elementos que fazem parte também do projeto geométrico rodoviário, tá bom? A gente vai fazer isso no final, como se fosse uma junção de todos aqueles conceitos que nós já vimos. Mas ainda tem muita coisa em termos de conceito que a gente precisa ver, e vamos prosseguir hoje. Também parte de curva circular simples, já vimos. Vamos ver ainda a transição, sem transições reversas, mas com foco maior em curvas com transições, tá? Principalmente considerando transições espirais, mas não é na aula de hoje, tá? Na aula de hoje a gente vai falar basicamente sobre diretrizes de projeto, levando em consideração aqueles parâmetros principais, que são o quê? Raio, superelevação, superlargura, tangentes e desenvolvimento, esses últimos relacionados à parte de concordância horizontal. Aqui, pessoal, uma representação que é muito natural e comum você vê em projetos, quando você fala de projeto geométrico de rodovias, que é o formato em planta de uma curva, tá? Nesse caso aqui é uma curva que iniciou numa estaca um pouquinho a mais da 35, né? Que seria a estaca 35 mais 7,35 metros, ou seja, uma estaca fracionada. Esse é o PC dessa curva que está na imagem, e se encerrou lá na estaca 41 mais 12,8 metros. Sempre que a gente faz essa representação aí, por mais que seja apenas o eixo, eu preciso informar algumas informações.
que inclusive você já sabe como é que se calcula as mesmas, que são a deflexão, né, do meu traçado, do meu trecho tangente, que nesse caso aí é 46 graus, o raio da curva, tá, que é, no caso aí, 156,37 metros, o grau da curva, que é 7 graus e 20 minutos, a tangente, o desenvolvimento e também o que a gente chama de deflexão por metro, que a gente utiliza principalmente quando for locar a curva, que a gente chama de DM e tem relação direta com G, certo? Que é o grau da curva. A gente pode apresentar dessa forma que está aí, tá? Mostrando apenas um eixo, ou então fazer uma representação, sendo essa última mais comum em termos de projetos geométricos, que é o quê? Que é representar já considerando a sua largura. Se você tiver um talude ou algum elemento topográfico que seja interessante mostrar, você pode fazer. E é exatamente o que você consegue visualizar aí, né, pessoal? Dá para ver que tem um talude aí, não é isso? Ou o terreno está descendo? É um talude, correto? E aí, em vez de indicar diretamente no desenho, eu posso indicar através de uma tabela. E a maioria dos projetos fazem essa representação exatamente assim, ó. Ele dá um nome para a curva e atribui os valores para cada um dos parâmetros principais da mesma. Percebo que sempre é importante incluir, além de parâmetro geométrico, a estaca do ponto inicial PC e do ponto final PT. Lembrando que aqui eu tenho um segmento circular, uma curva circular simples. Se ela tivesse o que a gente chama de transição, estaria aparecendo outros elementos aqui, que são o LS e o LT, que a gente vai ver mais na frente. Aqui já é um projeto da nossa região. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas aqui eu tenho Igarapé da Fortaleza, ou seja, aquela ponte que eu passo ali quando eu vou para Santana, ou quando eu estou vindo de Santana para Macapá. Eu tenho uma curva aqui, certo? Já está indicado, inclusive, o estaqueamento da mesma, né? Tanto no eixo como dos pontos notáveis. E ela tem, nesse caso aqui, transição, tá, pessoal? Só fazendo a representação mais direta do estaqueamento, né? O PI está lá em cima. Aqui eu tenho a tabela de locação dela. É através dessa tabela que você entrega o projeto básico para a equipe de campo, e depois ele vai fazer uma tabela mais precisa de locação. E a gente consegue perceber esses elementos, tá? O interessante é que, em função da direção que você está percorrendo a via, você vai ter uma tabela. E você sempre vai indicar se você está vindo da direita ou da esquerda, tá, pessoal? Isso daí é importante em termos de locação. Principalmente quando você não tem uma visualização direta do estaqueamento, certo? O estaqueamento vai crescendo sempre que eu vou da esquerda para a direita, e ele decresce da direita para a esquerda, nesse caso aqui dessa imagem, do estaqueamento lá do trecho da JK. T e TS são elementos que a gente vai ver quando a gente for falar de concordância horizontal com transição, tá? Não se preocupe com isso por enquanto. Aqui só fazendo a representação gráfica dele. Ó. Tem um trecho circular central, e esse trecho seguinte seria exatamente as transições, que nós veremos, se eu não me engano, na quarta ou no sábado, como é que a gente consegue calcular esses elementos. Então, falando agora um pouquinho já sobre essas questões técnicas relativas a diretrizes, tá? Um ponto normal que a gente precisa avaliar, tá? É sempre essa questão da continuidade ou não, e se há descontinuidade em relação ao meu traçado, tá? Então, algumas prescrições simples que a gente tem, ó, que tem a ver exatamente quando você tem duas curvas sucessivas, tá? Quer sejam reversas ou não, mas principalmente reversas. Vocês estão conseguindo visualizar esse gráfico, ó. No eixo X, eu tenho o raio da curva que eu chamei de 2, certo? Que é a curva... Você tem a primeira curva e logo na sequência a segunda. A curva 2 é exatamente essa. E no meu eixo Y, você tem o raio da curva 1, tá? Claro que o sentido vai influenciar nisso. Para mim conseguir trabalhar com traçados que tenham zonas aceitáveis e zonas boas ou desejáveis, eu preciso garantir que quando eu fizer a extrapolação, ou seja, indicar o raio de uma curva, na hora que for especificar o da outra,
eu consiga chegar nessas regiões, tá? Lembrando que a região 1, que é a zona 1, é o que a gente chama de desejável, tá aqui no meio. A zona 2 eu considero boa. A 3, ela ainda é aceitável, né? Perfeito. Ainda é aceitável. A 4 já não, tá? A gente evita na maioria dos casos. E aqui tem até um exemplo, ó, onde eu tenho uma curva de 400 metros, a curva 1, e uma curva 2 com 500 metros, tá? Se eu fizer essa representação aqui, ó, no caso eu chamei de curva 1 no meu eixo X, certo? Não é isso? Não, perdão, a curva 2 está no eixo X. 300, 400, 500, ó. Se eu fizer aqui, ó, ligar e chegar lá nos 400 metros da curva 1, eu vou estar dentro ainda da minha zona desejável, tá? Praticamente ainda dentro dela, na interseção entre a zona 1 e 2. Ou seja, os raios escolhidos, por mais que sejam calculados, eu também preciso verificar essa relação considerando essas faixas. E a primeira recomendação que a gente precisa ter em mente é exatamente essa, tá, pessoal? Tenho duas curvas consecutivas, quer sejam reversas ou não. Nesse caso aqui do exemplo, a gente tem duas curvas que vão ter a mesma a curvatura para o mesmo sentido, ou seja, vão dobrar ambas para o meu lado direito. Eu preciso sempre garantir que esses raios estejam relacionados entre si e que estejam no máximo até a zona 3, tá? Sendo que o ideal é que fiquem dentro da minha zona 1. Perfeito? Então, é uma verificação de projeto, tá? É muito normal você ver problemas em curvas consecutivas, justamente pelo projetista não perceber a necessidade de verificar essa compatibilização. O que ocorre? Ele calcula um raio e depois calcula o outro, tá? E aí, pronto, calculei e é esse, pronto. Não, você precisa sempre verificar. Estou sendo um pouco repetitivo, mas é importante dar essa dica, né? Sempre verificar essa compatibilização entre os mesmos. Principalmente curvas que você tem um trecho tangente entre elas curto, ok? Outro ponto importante também relacionado a esse trecho reto aqui, que eu chamei de tangente, que é o trecho entre PT1 e PC2, isso daqui, pessoal, ele tem um comprimento mínimo que eu preciso considerar. Nesse caso aqui, só vale para curvas que vão dobrar para o mesmo lado, que tem a curvatura para o mesmo sentido. Para curvas reversas, não. Em curvas reversas, eu posso até considerar que não há esse trecho reto, tá? Mas nesse caso aqui, como está na imagem, eu preciso garantir o que a gente chama de T mínimo, que nesse caso aqui está sendo indicado como 20 metros. Nem sei se é suficiente, a gente precisaria verificar isso. Essa tangente mínima, o que ela é? Como é que eu posso especificar e verificar a mesma? Eu preciso garantir, pessoal, que ela seja superior a 4 vezes a velocidade diretriz da minha via. Vocês já viram lá que a classificação técnica, em função do tipo de classe, eu tenho uma velocidade de projeto, que é igual à minha velocidade diretriz. Então, se você tiver essa condição na via e for dimensionar esse trecho reto, nunca se esqueça de pegar a velocidade diretriz da mesma e multiplicar por 4. Esse trecho reto ele tem que ser maior que 4 vezes essa velocidade. Lembrando que você entra com ela em quilômetros por hora. É o que a gente chama de tangente mínima, tá, pessoal? Isso é questão operacional, de aparência, já leva em consideração aspectos que precisam ser contemplados em projetos de curvas consecutivas. Outra consideração importante, se eu não me engano, foi até um comentário feito em algum dos vídeos lá que foram disponibilizados, é que ao contrário de ferrovias, pessoal, e ao contrário do que acontece lá no Top Gear, em projetos rodoviários, a gente evita trechos retos muito longos. Por quê? Imagina que você é um motorista e você pega aquele retão. Em algum momento, durante essa reta, se ela for muito grande, você vai perder um pouquinho da atenção, vai se acomodar, porque isso é normal, é natural. Você vai olhar para o lado, vai pegar o celular, vai prestar atenção melhor lá no DVD do carro, então isso é muito comum e é uma questão até reativa do ser humano. Então, pensando nesse problema, o que o DENIT prescreve em termos de regulamentação? Que você
ao contrário do que você tem em ferrovia, tá? Em ferrovia, na verdade, você até precisa ter trechos retos longos para ter menos desgaste tanto do trem como da própria ferrovia. Mas, ao contrário disso, quando a gente fala de rodovias, e essa imagem é para mostrar um pouquinho disso, né? Por que ele não foi reto, professor? Porque não é o interessante, tá? Não é o interessante. Então, eu preciso limitar o valor desse trecho reto. Existem projetos que você vê muito que essa diretriz ela não é literalmente aferida, considerada, mas normalmente o DENIT prescreve que esse trecho reto, que eu chamei de T, ele seja inferior, ou pode se considerar até menor ou igual, tá? Em alguns livros você vê essa consideração. Que ele seja, no máximo, 25 vezes V, onde V novamente é a velocidade diretriz da minha classe rodoviária, da minha via, em função da sua classe, certo? Por exemplo, se eu tiver uma classe 2, se vocês forem na tabela, verão que a velocidade de projeto é 100 km por hora. Então, o trecho reto ele estaria limitado em 2.500 metros, ou seja, 2,5 quilômetros. Isso é obedecido na íntegra? Não. Se vocês forem hoje, pegarem o Google Maps, derem um zoom aí na 156, vocês verão que existem trechos onde há comprimentos relativamente retos e grandes, tá? E, de alguma forma, não estão relacionados com essa diretriz. Mas, provavelmente, houve alguma justificativa, algum condicionante que eu entendo que foi o motivo de você não ter obedecido isso. Mas, claro que você precisa limitar esses trechos. Você não vai fazer isso uma constância ao longo do seu traçado. Um e outro até é aceitável, mas de uma forma repetitiva não, tá, pessoal? Perfeito? É uma diretriz, isso é uma recomendação. Aí só mostrando exemplo, né, que seria 2.500, considerando uma classe 1, e classe 2, se eu não me engano, também é 100 km por hora, se eu não estiver enganado, em terreno plano. E da mesma forma, pessoal, isso daqui é só para mostrar que, no caso da tangente, eu fico limitado, se eu for seguir a risca, as recomendações do DENIT em 5 VP, com a tangente mínima, né, considerando curvas consecutivas, e 25 VP, considerando o trecho reto. Seria o intervalo ideal para me colocar o meu trecho reto, entre 5 VP e 25 VP. Outra consideração importante, que é válida para curvas fechadas, que é o caso da imagem aí. Quando você tem esse ângulo central muito pequeno, pessoal, o que é pequeno para o DENIT? São ângulos iguais ou inferiores a 5 graus. Então, quando você tem esse ângulo muito pequeno, para evitar a aparência de quebra de alinhamento, ou seja, aquele bico na sua rodovia, os raios deverão ser suficientemente grandes para proporcionar os desenvolvimentos circulares mínimos D. Ou seja, eu tenho que ter um certo desenvolvimento, e isso acaba acarretando um aumento no raio. Claro que existem condições, como é o caso aqui, que devido à topografia você acaba tendo uma impossibilidade de fazer isso. Isso vai automaticamente mexer na classe da rodovia, vai descer, tá? Provavelmente com uma classe descer não, vai ficar uma classe 4 ou 3, dependendo da velocidade. Então, como é que eu tento assegurar isso, pessoal? Existe uma equação do DENIT, onde você precisa calcular esse D mínimo, que seria exatamente 30, que é uma constante, abre parênteses, 10 menos AC, onde AC você vai entrar em graus diretamente, tá? Se você tem 5 graus, você teria 30, 10 menos 5 dá 5, né? E aí você multiplicaria 30 por 5, perfeito? Que daria 150, ok? Seria basicamente isso. No caso, tem algumas exceções, né? Não é necessária curva horizontal, aí já falando de curva horizontal, para ser menor que 0 grau e 15 minutos. Entretanto, deverão ser evitados, tanto quanto possível, traçados que incluam curvas com ângulos centrais tão pequenos, tá? Porque é tão pequeno mesmo que você não consegue nem projetar uma curva, aí fica aquele ponto da sua rodovia onde você tem um bico acentuado, então fica muito difícil, inclusive, você trafegar pelo mesmo, tá? Essa condição aqui, 0 e 15 minutos, é mais porque não é possível, literalmente, projetar uma curva para um ângulo tão pequeno. Mas você, como está escrito aqui, evita ao máximo essa condição
na hora de pré-estabelecer o seu traçado. Bem, falamos de tangentes, falamos de desenvolvimentos, tangentes mínimas e máximas, de desenvolvimentos, né, no caso mínimo, que já está atrelado ao raio, ao ângulo central, e a gente precisa falar sobre raio mínimo de projeto, que também na verdade, é um fator preponderante, mas eu considero, inclusive, como um fator principal, porque se você adota um raio pequeno, você está adotando automaticamente um desenvolvimento pequeno, ângulos centrais pequenos, e aí vai acumulando problemas. Então, o raio é um parâmetro fundamental que você precisa especificar de forma bem coerente, para não comprometer o traçado da sua rodovia, tá, pessoal? Você não vai fazer projeto de uma curva para fazer esse tipo de manobra, né? Isso daí é para uma competição específica, então isso daqui estaria descartado em termos de projetos rodoviários, considerando as classes que a gente tem com relação a rodovias, tá? Isso daqui é uma condição específica, a gente evita isso. Até porque o seu veículo não vai conseguir fazer esse tipo de manobra. Com relação ao raio mínimo, o que a gente precisa considerar? Primeiramente, a gente precisa estudar como é que eu consigo deduzir essa formulação que vai me dar a oportunidade de conseguir calcular o meu raio mínimo. A gente já chegou a apresentar isso em uma aula anterior, uma aula gravada, mas eu vou entrar em maiores detalhes com você aqui, nessa aula, porque eu não sei se ficou claro, mas existe todo um conceito físico para você chegar naquela expressão. Não sei se vocês lembram, mas essa condição de raio mínimo ela é obtida considerando que na curva, principalmente, e é na curva que ele vai ser importante, você tem uma força centrífuga atuando no veículo, tá? Ó. Perceba que ela está aqui, ó. Eu estou chamando de FC. Se você tiver uma rampa, e é natural você ter uma rampa, porque geralmente curvas, você precisa especificar uma superelevação, que a gente vai detalhar mais na frente o que é isso. E, além disso, vão estar atuando no meu veículo. O próprio peso dele, em termos de peso, certo? Que como ele está inclinado, ele tem uma componente P cosseno de alfa, onde alfa é exatamente o ângulo da rampa transversal, e você vai ter também uma força de atrito, certo? Por mais que ela esteja aqui no meu centro, no meu CG do meu veículo, ela vai atuar na interface entre os pneus e o meu pavimento, conforme a gente já viu. E essa tangente desse ângulo alfa aqui, ó, é exatamente o que a gente chama de superelevação, que é o percentual, né, a tangente é exatamente isso, né, o percentual que eu tenho, considerando o meu cateto oposto e meu cateto adjacente, a relação entre eles, da mesma forma que a gente faz uso quando calcula declividade longitudinal, só que aqui eu estou fazendo uma avaliação transversal. Mas para chegar naquela expressão, pessoal, que vocês conhecem, né, eu vou apresentar aqui, ó, que é a expressão do raio mínimo, desculpa, do raio, a gente ainda vai falar de raio mínimo mais na frente, né, mas eu preciso fazer exatamente esse equilíbrio de forças, onde a minha força centrífuga, não confundir com força centrípeta, tá? Que é exatamente o contrário. Nesse caso aqui, essa força ela vai empurrar o meu veículo para fora da pista, ao contrário da força centrípeta. Nesse caso aqui, essa força não é exatamente FC, vai ser uma componente dela, ó, já que eu tenho essa inclinação, vai ser FC cosseno de alfa, certo? Isso daqui é uma força que vai gerar instabilidade. E aí ela é compensada, pessoal, nesse equilíbrio aqui, pela componente P seno de alfa, certo? Que ela surge em função da minha superelevação, por isso que você precisa especificar essa superelevação justamente para ela aparecer e ajudar a combater a minha componente da força centrífuga, ok? E também vai ajudar a questão do atrito, tá, pessoal? Lembra que ele está aqui, ó, joguei para cá, teorema de Steiner, né? Eu estou fazendo equilíbrio de forças e não de momentos. Eu posso fazer isso, né? Como elas estão no mesmo sentido aqui de x, são paralelas, são vetores que eu posso somar, perfeito? E aí vem, ó, V vai ser a velocidade, tá? Se a velocidade é de projeto, eu vou ter o meu raio de projeto. 127 é uma constante que aparece em função de manipulações, que eu vou mostrar para vocês como é que chega nele. E é a minha superelevação.
E FT, pessoal, é o que a gente chama de coeficiente de atrito transversal entre a interface pneu e pavimento. Coeficiente é uma expressão que a gente utiliza muito na física. Em pavimentos, é muito comum que a gente substitua coeficiente pela palavra fator. E eu prefiro definir dessa forma. Ou seja, o FT vai ser o nosso fator de atrito transversal entre o pneu e o pavimento. Ele vai depender de vários parâmetros, desde o pneu, se ele é usado, se ele já está desgastado, se é novo, né? Uma condição ideal seria que ele fosse novo, também de condições climáticas e da própria aparência, da própria rugosidade do pavimento, rugosidade superficial. Quando a gente for falar de distância de visibilidade, a gente vai entender melhor como é que a gente chega nesses valores. Ok? Alguma pergunta aí, pessoal? Vou tentar mostrar para vocês como é que a gente chega nessa expressão aqui do raio, tá? Que é fundamental, que é em função dela que a gente vai conseguir calcular tanto o raio de projeto, como também o raio mínimo. Alguma dúvida aí com relação a essa parte inicial que eu trabalhei com vocês, até o prezado momento? Até o momento não, professor, por aqui. Alguém sabe como é que chega nessa expressão do raio? Já tentou fazer? Só no ensino médio. Professor... Conseguiram? Diga. Analisando aqueles exemplos das aulas passadas, de, por exemplo, região montanhosa, eu preciso descer uma inclinação muito grande, eu não tenho espaço suficiente, eu vou fazer o zigue-zague. Você tem que analisar, né? Mas diga. Não, sim, esse raio mínimo, essa questão, principalmente para a outra parte que você estava falando, que eu não consegui fazer na hora, visibilidade, questão de inclinação dessa pista. E também, eu acho que você vai falar, o raio mínimo, além de tudo isso, depende da questão de quais transportes vão passar por ali. Por exemplo, se eu vou passar qual é o nome mesmo? Uma caminhoneta bitrem, né? Uma coisa assim. Vai depender, assim, ó, o que acontece, André? A gente acaba visualizando muito, né, a questão de terrenos planos, né? Que são muito comuns em rodovias brasileiras. Mas quando a gente tem uma região ondulada, montanhosa, claro que por esse relevo você já vai ter uma velocidade diretriz, uma velocidade diretriz menor, porque provavelmente uma rodovia que teria uma velocidade de 100 km por hora em trechos planos, em montanhosos seria 40 no máximo, tá? Então isso já faz reduzir a necessidade de ter um grande raio. Por isso que é comum você ver nesses tipos de traçados, como é o caso da rodovia dos Caracóis, curvas bem fechadas, porque ali você está, de certa forma, respeitando o raio mínimo, só que o raio mínimo é bem, bem pequeno mesmo. E outro ponto, já falando dessa questão de tipo de veículo, é considerado sim, André, e principalmente é considerado porque nos trechos curvos você precisa pré-estabelecer uma super largura. E aí que entra, essas larguras comuns que você tem em trechos retos não vão ser suficientes para esse veículo conseguir fazer a curva. Ele vai lá para a contramão, ou ele nem vai conseguir fazer. Aí você entra com a super largura também para compensar, tá? Entendi. É que do semestre passado, né, do 2023, eu cheguei a pensar nessa solução de até para rotatória, no caso, e vi que tinha essa questão de tamanho do veículo. Essa dúvida. Tem que considerar, né? Mas essas curvas fechadas que eu mostro nessas apresentações são geralmente em relevos montanhosos, porque ali não tem jeito mesmo. Para você contornar a topografia, você tem que fazer, às vezes, um zigue-zague, e as curvas são bem fechadas. Só que são perigosas também, porque a gente sabe que aí entra a distância de visibilidade, né? E outros parâmetros também geométricos que vão influenciar nessa questão e torná-la mais perigosa, né? Mas são situações que a gente precisa contemplar em projeto para poder ter condição de especificar uma rodovia para esses relevos mais acidentados. Fez outra pergunta aqui, Andrew? Mas o projetista deveria fazer o quê, tendo a reta livre? Ah, não, nessa aí é daquela lá que o trecho reto máximo, sabe, que liberado. O que você faz? Já te respondendo aí, né? Pô, o melhor traçado é o reto, porque se eu fizer curva, eu vou entrar num terreno, numa fazenda de determinada autoridade, eu vou invadir uma área ambiental. Você não precisa fazer mudanças de traçado simplesmente através de concordância horizontal.
Então, é comum que, às vezes, ele faça um pequeno abalamento no sentido vertical mesmo, tá? Uma concordância vertical. Isso é normal, tá? Não é nada muito expressivo, mas é suficiente para você acabar com aquela monotonia do motorista. Então, é normal você ver isso. Uma rampinha aqui descendo, outra ali subindo, para atenuar esses efeitos de um trecho reto, tá? Quando eu falo reto, não é só reto no plano, é considerando também a altimetria, tá bom? Claro que você evita exageros, né? Sempre é tentando fazer, dentro das possibilidades, né, o melhor traçado possível. Então, vamos tentar mostrar para vocês como é que a gente chega nessa expressão do raio mínimo. Eu já abri o MathCAD aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela, senão ninguém vai ver nada. Verifique se estão conseguindo visualizar o MathCAD aí. Sim, professor. Só que está tudo branco, né? Sim. Eu já até fiz, na verdade, né? Eu podia fazer do zero, mas acho que a gente vai perder tempo, né? Mas vamos lá. Alguém está tentando utilizar o MathCAD aí para as atividades? O que vocês estão achando do programa? Para quem dá aula, pessoal, é excelente, porque eu considero isso aqui um quadro. As equações são muito próximas do que você escreveria no quadro, né? Só tendo cuidado de utilizar as simbologias corretas. Tem que ter uma noção um pouquinho operacional dele, porque, principalmente com relação à parte simbólica, onde você não atribui valores, você precisa saber utilizar essa setinha de uma forma efetiva, tá? Mas você consegue deduzir e resolver qualquer equação de uma forma bem simples aqui, sem literalmente fazer o pulo do gato, tá? Não é só dizer igual e daquilo você ficar perdido no andamento da equação, não. Aqui você consegue detalhar, passo a passo, fazer como se fosse um memorial. Para quem for fazer memória de cálculo, isso daqui é excelente, tá? Porque fica bem didático, então eu acho uma ferramenta bem interessante, que vocês, por mais que não usem na vida profissional, mas se alguém for para a área acadêmica, seria interessante aprender. E está aí a oportunidade no curso de rodovias e ferrovias de utilizar um pouco a ferramenta. Alguém tá utilizando aí, que queira compartilhar aí a sua experiência? Ninguém tentou? Professor, esse programa aí, é gratuito ele? Como é? É o seguinte, ele é gratuito durante 30 dias. Tu vai te cadastrar lá. Tem um link que eu deixei nos vídeos. Tu faz um cadastro lá, que é o teu e-mail, tal, coisa básica. Não tem nada de CPF nem cartão de crédito, tá? Pode ficar tranquilo. E aí ele vai te dar 30 dias, ele funcionando, o que a gente chama de funcionamento total, ou seja, todas as funções habilitadas, ok? Depois de 30 dias ele acaba? Não. Ele corta algumas funções que são bem específicas, e depois disso você fica com uma calculadora de alto desempenho disponível, tá? Provavelmente tudo que a gente está fazendo aqui, tirando essa parte simbólica, que são essas setas, você vai conseguir fazer na versão que fica disponível depois dos 30 dias. Então, eu recomendo instalar. Professor, eu queria usar tudo. Aí você me chama no privado, que a gente liga lá para o pessoal da Prime e te dá uma licença aí de 5 anos, tá? Extraoficial, mas isso daí a gente só fala no privado, tá bom? Já é. Respondido? Então, vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo a imagem aqui do plano inclinado, né? Eu já coloquei aqui a equação que a gente precisa chegar, né? Que é essa aqui. E eu acabei chegando aqui, tá? Não está igual, mas é o que deu, tá, pessoal? Lembrando que 1 sobre 27, se você for fazer essa avaliação aqui, ó, 1 sobre 127 é exatamente igual, ó, a 0,008, que é basicamente o que está aqui. Então, eu tenho aqui VP ao quadrado sobre 27, né? Abre parênteses, lá embaixo mesmo, multiplicando FT mais EP, certo? Mas para chegar nisso aqui, a gente precisa explicar o que ocorreu. Eu fiz aqui um equilíbrio de forças, né? Vocês lembram lá das aulas, você é estática a disciplina ou é mecânica dos sólidos? Que vocês veem essa parte estática. É mecânica dos sólidos. Sólidos, né? Dos sólidos, né? Professor. Sólidos, né? Aí você estuda o equilíbrio de força, a parte vetorial, né? A parte inicial, momento de inércia, né? Diagrama de Steiner, tudo isso, né?
Então, aqui nada mais é, e a gente aprende também no segundo grau, né, porque faz parte da mecânica isso, né, e esse plano inclinado aqui é figurinha carimbada, né, que você precisa para verificar o equilíbrio, e nesse caso a gente está verificando o equilíbrio do veículo na rampa, né, fazer um equilíbrio de forças horizontais, onde eu adotei essas forças horizontais entre aspas, porque eu tenho um plano inclinado, nessa direção X. E aí a gente tem a FA, ó, adotando o sentido positivo aqui para a minha direita, FA, que é a força de atrito, certo? Para o mesmo sentido, eu tenho aqui ó, a componente do peso, ó, P seno de alfa, certo? Lembrando que alfa é ó, o ângulo da rampa, que a tangente dele é igual à superelevação. E do lado contrário, fazendo a força estabilizadora, eu tenho a minha componente FC cosseno de alfa, tá? Onde FC é o que eu chamo de força centrífuga. É a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ok? Também isso daqui eu tiro lá do movimento circular uniforme. Se eu pegar essa expressão aqui e dividir tudo por cosseno de alfa, ó, eu vou ficar com FA dividido por cosseno de alfa, mais P, que multiplica a tangente de alfa, já que seno sobre cosseno é tangente, né? Menos FC, e cortou aqui, ficou FC igual a zero. Perfeito? Equilíbrio. Aí eu vou começar a tentar chegar nessa expressão aqui, atribuindo para cada uma das forças a sua equação correta. No caso da força de atrito, pessoal, que eu tenho aqui, mas na verdade ela ocorre aqui embaixo, eu posso dizer que ela vai ser igual ao fator de atrito, que é uma constante, como vocês já conhecem, né, lá da física, lembrando que é transversal, que multiplica P cosseno de alfa, tá? Professor, mas por que eu não utilizei P aqui? Por que eu utilizei P cosseno de alfa? Porque eu estou ortogonal aqui ao meu eixo, tá? Perfeito? Estou adotando essa consideração aqui, ok? Perfeito, pessoal? Beleza. E, da mesma forma, então, eu chego na minha expressão aqui da força de atrito, né? Nesse caso, como esse ângulo é pequeno, eu posso até dizer que a normal é literalmente igual a componente também. Isso facilita também a questão do equacionamento, tá? Então, isso daqui é para a gente chegar na minha força FA aqui, a componente da mesma. Para a força FC, eu estou apenas substituindo, ó. Como é que apareceu o G aqui e o P? É porque vocês lembram que peso é igual a massa vezes gravidade, né? Aí eu substituí lá o M por, no caso, P sobre G. Por isso que apareceu aqui P sobre G. E aí, joguei novamente o que tem aqui. V ao quadrado dividido pelo raio. Só fiz substituir M por P sobre G, certo? E pedi para ele resolver, tá? Então, ele já fez a solução isolando. Eu quero resolver em termos de R, tá? E já me dá de forma simbólica a expressão seguinte. Aí eu tenho V ao quadrado dividido por G, que multiplica a tangente de alfa, né? Mais FT vezes G, né? Aí eu posso atribuir o seguinte. Como vocês já viram, o DENIT adora, né? E ele prescreve que vocês sempre entrem nas equações que ele direciona com a velocidade em quilômetros por hora, né? E as superelevações e atritos são adimensionais, então não vão interessar nesse tipo de equação. Basicamente, só a velocidade vai ter uma unidade padrão e você precisa obrigatoriamente entrar nela em quilômetros por hora. Por quê? Porque quando ele deduz essa equação aqui, ele já está dividindo ó, por 3,6, por isso que eu já chamo, vai aparecer um VP aqui, ó, perfeito? E já está considerando o G, isso daqui vai ser dessa forma mesmo, 9,81 metros por segundo ao quadrado. E já estou dizendo que tangente de alfa vai ser igual ao que eu chamo de superelevação. Eu coloquei esse P aqui, porque se o MathCAD, se eu colocar E no MathCAD, ele vai considerar aquele número neperiano lá, que tem a ver com logaritmo. Então eu coloquei EP só para diferenciar. No caso, superelevação de projeto. E aí ele fazendo a substituição nessa equação anterior, eu vou chegar aqui exatamente nessa expressão, né? Já que eu mostrei para vocês que 1 sobre 127 é exatamente 0,079, que é isso aqui, tá? Se fizer um arredondamento. Perfeito? Deu para entender aí, pessoal, como é que eu chego nessa expressão? É equilíbrio de forças e fazendo algumas adequações de unidade. Alguma pergunta com relação à dedução? Podemos seguir? Podemos seguir. Então, vamos só ocultar aqui e agora vamos trocar.
A gente, como engenharia, é normal que a gente pegue a fórmula pronta e aplique. Eu utilizo isso na vida profissional, né? Mas como a gente está na academia, eu sinto, de certa forma, o dever, né, de tentar, dentro das nossas limitações, ninguém aqui é matemático, né, mas tentar mostrar de onde aparecem essas equações, né, para, de certa forma, justificar o uso das mesmas, né? Então, vamos tentar fazer dessa forma, sempre que for possível, né? Não vai dar para deduzir todas, até porque a gente tem um tempo limitado, mas sempre que for possível, a gente vai procurar deduzir as mesmas para vocês nas aulas. E a matemática, né? A engenharia, geralmente, quem opta por essa profissão, né? Já tem uma certa afinidade com matemática. Então, voltando, já mostramos aqui a questão do raio, né? Vamos chamar de fator em vez de coeficiente. E chegamos na expressão do raio mínimo, que também eu já tinha, de certa forma, antecipado para você, né? O raio ele vai ser mínimo sempre que eu tiver a minha superelevação máxima, como também o meu fator de atrito, já não vou mais chamar coeficiente, vou chamar a partir de agora de fator de atrito transversal máximo. Nessas condições é o que eu chamo de raio mínimo, né? Lembrando que a velocidade ela é função literalmente da classe da minha rodovia, perfeito? E aí uma pergunta que eu faço para vocês, pessoal. É muito comum em termos de projeto, aliás, não é nem comum, seria interessante se todos os projetos adotassem o raio mínimo. O que vocês acham? Alguém quer responder? Professor, eu acho que depende da classificação, sei lá, da rodovia, da movimentação do tráfego, né? Essas coisas, eu acho. O raio mínimo, o que eu posso dizer para vocês? É que ele é utilizado somente quando você não tem outra escolha, porque você evita isso, justamente por aqueles problemas que a gente mostrou, que são comuns naquelas curvas em relevos montanhosos, por exemplo. Então, é uma coisa muito específica. Ele é permitido, você pode trabalhar com raio mínimo. Mas, na maioria dos casos, você evita os mesmos, justamente porque não é legal você trabalhar com uma superelevação numa curva muito grande, tá? Da mesma forma, não seria muito interessante, levando em consideração a segurança, você adotar sempre o maior fator de atrito. Porque o pneu pode estar careca, né, digamos, pode estar chovendo, e o cara acelerou, independente disso. Então, de forma a atenuar essas variações dos valores máximos, você acaba adotando para a rodovia raios superiores ao raio mínimo, tá? Só adota o mínimo, sendo repetitivo, quando não tem jeito, tá, pessoal? Basicamente é isso, sendo bem sincero. É exatamente o que está escrito aqui, ó. Só justificável em condições especiais, tá? Certo? Aí tem topografia, relevo montanhoso e outras condições que realmente eu tenho que adotar o raio mínimo. Mas são bem raras, tá? Não é muito convencional, não. Professor, o Juliano fez uma pergunta. Deixa eu voltar aqui. Alguém pode ler a pergunta dele? Tá. Professor, tem uma distância mínima entre duas curvaturas com raio mínimo, no caso de pistas muito sinuosas? A distância mínima, essa curva é o quê? Ela é reversa ou ela é consecutiva? Só para entender. Se ela for consecutiva, no sentido de dobrar para o mesmo lado, você tem que garantir aquele afastamento lá em função da velocidade, tá? Reversa. E se for reversa, não. Você, obrigatoriamente, você não precisa ter aquele trecho reto, tá? Você pode fazer as curvas de forma consecutiva sem essa tangente mínima, tá? Mas, claro, que curvas reversas com raios muito pequenos, elas vão ter que ser feitas numa velocidade também bastante reduzida. Essa condição que acaba se aferindo para esse cenário. Por isso que a gente evita realmente trabalhar com raios mínimos, tá? Porque ele vai interferir, ele vai, de alguma forma, gerar um problema para a minha rodovia. Porque ele vai limitar a velocidade, vai gerar trechos com congestionamentos e outros problemas em função disso. Mas, como eu falei, em algumas condições não tem jeito. Então, vamos agora falar com relação aos valores máximos, já que a gente está falando de raio mínimo, tá? Como é que eu obtenho os valores máximos?
aliás, do que depende os valores máximos. De forma geral, a gente vai ver mais na frente que eles vão depender de algumas interações e principalmente de dados experimentais que foram obtidos pela ASHO na sua pista que ela tem lá nos Estados Unidos, que ela faz testes em veículos, certo? Com relação a parâmetros para projetos geométricos. Mas, de forma geral, sempre que eu precisar conhecer o valor do atrito máximo, eu preciso consultar essa tabela que está disponível lá no manual do DNR. Para cada velocidade, pessoal, que eu tenho de 30 até 120, eu vou ter um determinado fator de atrito, né? E, claro, né, ele é menor à medida que a velocidade é maior, perfeito? Ou seja, se eu estiver trafegando uma velocidade maior, por mais que o pneu seja o mesmo, eu tenho que considerar um fator de atrito menor, que envolve aquelas questões de aderência. Se eu tiver, por exemplo, uma velocidade diretriz de 100 km por hora, eu preciso, nesse caso, adotar, estou falando de transversal, tá, pessoal? Um fator de atrito de 0,3, tá? Lembrando que ele é adimensional, ok? Então, para calcular raio mínimo, eu tenho que utilizar essa tabela aqui. Existe também uma recomendação da ASHO, isso daqui é do DENIT, tá? Ele pegou a mesma do DNR, né? E utiliza até hoje. Mas a ASHO, que é a norma americana, ela também te dá a oportunidade de calcular esse fator de atrito relacionando através de uma equação, que é exatamente essa que está embaixo, onde o FT é calculado como 0,19, tá? É um fator experimental lá da pista deles, menos a velocidade de projeto dividido por 1.600. Nessa equação, você precisa, obrigatoriamente, entrar com a velocidade de projeto em quilômetros por hora. Vocês vão ver que vai dar uma diferença para alguns casos aqui, tá? Se você pegar essa expressão aqui, fazer para 120, eu não dou garantia que vai dar o 0,11. Aí teria que fazer para poder comparar, para saber se a ASHO é mais, ela adota valores mais favoráveis à segurança ou não em relação ao DENIT. A gente viu o atrito, né? Como é que eu chego na superelevação máxima, que é o próximo parâmetro que nós precisaremos entender para poder calcular o raio mínimo. Tem que levar em consideração, tá? Essa questão. Não só isso, mas também o coeficiente de atrito. As condições climáticas, condições topográficas, do tipo de área, pode ser rural ou urbana, né? Já que as velocidades em áreas rurais são maiores que em ambiente urbano, e da frequência de tráfego tipo lento no trecho considerado, tá? Porque isso daqui tem a ver com distância de visibilidade também. Então, levando em consideração isso aí, a gente tem essa tabela aqui, que no caso da ASHO e do DENIT são bem parecidas, né? A superelevação máxima permitida, o valor dela é, no máximo, 12%, tá? E isso é uma situação, é um valor que você só vai adotar em casos extremos, tá? É um caso bem específico mesmo, é muito raro você adotar esse valor de 12%, porque dependendo da velocidade do veículo, né, você pode gerar até uma instabilidade no mesmo. Se o veículo estiver lento, a força centrífuga não é tão grande, então você pode ter até o tombamento do mesmo, no trecho curvo com uma superelevação nesses níveis. Então você evita esse 12% só em condições excepcionais. Aí você tem 10%, que é o máximo normal, adequado para fluxo interrupto, adotar para rodovias classe 0 em geral, tá? São aquelas que têm velocidades mais rápidas, né? E rodovias classe 1 em regiões planas e onduladas, tá? Perfeito? 8%, que seria um valor superior normal, adotar para rodovias classe 1 em regiões montanhosas e rodovias das demais classes de projeto, ou seja, não sendo classe 1 em região montanhosa e não sendo essa daqui, ó, classe 0, ou rodovias classe 1, não sendo classe 0, desculpa, você pode adotar esse 8% como um valor superior normal. O valor superior, aliás, o valor inferior normal, ele é igual a 6%, né? E geralmente você adota esses valores considerando que a sua rodovia, né, que a sua via está em área urbana, perfeito? Lembrando que são valores máximos, tá? Eu não estou dizendo que isso daqui vai ser o valor de projeto, são valores máximos que eu posso considerar para cada uma dessas situações. 4%, que é o valor máximo, considerando a condição mínima, que você adote em situações extremas, com intensa ocupação do solo adjacente, tá? Uma condição específica onde você, no máximo, pode considerar 4% de superelevação. Eu vou detalhar isso daqui
um pouquinho mais na frente, quando a gente fizer alguns exemplos. Lembrando que, para o DENIT, terreno plano são terrenos com declividades longitudinais entre 0% e 8%, ondulado entre 8% e 20%, e montanhoso maiores que 20%, certo? Só para lembrar dessas definições topográficas. E agora que a gente já sabe onde obter o E máximo, e da mesma forma o FT máximo, a gente, de alguma forma, pode exercitar o cálculo do R mínimo. E é exatamente o que nós faremos aqui na sequência, né? Quem está com saudade do Kiss aí, ó, essa imagem foi retirada exatamente dele, né? Não sei se está bem legível a imagem, ela está levemente distorcida, mas eu tenho dois traçados diferentes, o traçado A e o traçado B. O traçado A, pelo que vocês podem observar, é aquele que apresenta menores inclinações longitudinais, né? Ele tenta, de alguma forma, seguir pela topografia mais plana possível, né? Ao contrário do traçado B, onde eu vou ter maiores inclinações, eu estou passando por regiões topográficas mais acidentadas. Inclusive, aí é uma caracterização de uma rodovia em relevo em terreno montanhoso. Para cada uma delas, pessoal, eu estou atribuindo aqui um valor de fluxo diário médio veicular, né? No caso, o VDM de A igual a 2.000 veículos e o VDM de B, 250 veículos, tá? Então, considerando esse cenário aqui e considerando esses fluxos de tráfego na forma de volume diário médio, a gente vai calcular quais seriam os raios mínimos para cada uma dessas condições aqui. Perfeito? Então, para a gente calcular raio mínimo, como nós já vimos, e voltando aqui na apresentação, eu preciso primeiramente conhecer a velocidade diretriz das vias. E para conhecer a velocidade diretriz, eu preciso conhecer a sua classe de projeto. No caso do traçado A, que é um traçado que eu posso classificar como região plana, né, eu posso utilizar essa tabela que também já é conhecida e foi apresentada em aulas anteriores. O valor foi de 2.000, né? Perfeito, pessoal? Então, eu estou entre 1.400 e 5.500, né? Então, nesse caso aqui, independente de ser um B ou um A, tá? Isso daqui foi até uma questão lá do KISS, né? Que como eu vou abrir o prazo maior, não vou poder dizer a diferença aqui e por que, no caso lá, uma é certa em relação à outra. Mas depois que a gente fechar o ciclo do KISS, eu vou mostrar para vocês por que a resposta é uma e não a outra, nesse cenário lá da nosso primeiro questionário. Mas eu tenho que admitir, então, para esse primeiro caso, que a minha velocidade de projeto, ou seja, minha velocidade diretriz, ela é igual a 100 km por hora. Tá? Então, já é o primeiro passo. No caso do segundo, pessoal, eu não posso utilizar essa tabela, que é o traçado B, porque ela só é válida para terrenos planos, né? Para trechos planos. Então, eu preciso utilizar uma outra tabela. E é exatamente o que eu apresento aqui na sequência. O nosso volume de tráfego era igual a 250, se eu não estiver enganado, ó. Então ele estaria dentro aqui, ó, de 300, entre 300 e 700 em relação a VDM, tá? Tanto faz ser VMD ou VDM, tá? É a mesma coisa, vocês vão ver em livros, uma hora assim, uma hora da forma que eu coloquei na questão, mas é a mesma coisa. Então a gente está falando de classe 3, e como é terreno montanhoso, ó, montanhoso, eu preciso considerar como velocidade diretriz 40 km por hora. Então, recapitulando, para o caso do traçado A vai ser 100, e para o caso do traçado B, 40 km por hora. Bem, velocidade eu já conheço, né, pessoal? Agora eu preciso conhecer a superelevação máxima e o coeficiente de atrito máximo. O coeficiente de atrito é fácil, né? Basta eu consultar essa tabela aqui, ó. No caso, eu acho que eu tenho até isso feito lá, vamos ver. Para não ficar voltando. Aqui, ok. Beleza. Aqui vamos começar pela superelevação. Então, considerando já as classes que eu já conheço, né? Uma vai ser classe 1 e a outra vai ser classe 3, ó, eu já posso trabalhar com os valores que eu tenho na tabela, né? No caso de classe 1 em regiões planas, ó, certo? Eu poderia adotar 10%, tá? Como superelevação máxima. Então, é esse valor aqui, ó, que eu vou adotar lá para o meu traçado 1, ó, 10%. Pro caso de classe 3,
eu vou adotar o valor de 8% em região montanhosa. Nesse caso de classe 3, tanto faria a região ser plana ou do lado montanhosa, sempre eu teria que adotar como valor máximo de superelevação, ó, 8%. Tá? Isso daqui não tem como errar. E a mesma coisa acontece com a outra, né? Olhando aqui também. Ou seja, 12% é uma condição especial mesmo. Tá? Então não faria diferença em relação ao relevo. Seria 10% e 8%. Então já conhecemos a velocidade, já sabemos para cada um dos traçados a superelevação máxima, e agora a gente vai só obter o coeficiente de atrito máximo, que também vai estar diretamente relacionado com a minha velocidade de projeto. Ou seja, para o traçado B vai ser 0,18, e para o meu traçado A vai ser 0,13, né, pessoal? E agora basta calcular os mesmos. E a gente pode fazer uso do MathCAD para isso. Então, 0,18 e 0,13. Então, voltando lá para o MathCAD, eu vou novamente compartilhar a tela. Está aparecendo o MathCAD aí, pessoal? Sim. Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro, considerando o primeiro traçado A, né? Qual seria o raio mínimo para aquele traçado A? A velocidade dele é 100, né, pessoal? Perfeito? A superelevação, quem lembra aí? Quanto era? Não era 10? Certo? Só que eu preciso entrar aqui em %, tá, pessoal? Já está na unidade certa. E o coeficiente de atrito, se eu não me engano, era 0,13. Confirma? Ele já está calculando aqui. E obteve um raio mínimo em metros, tá? Vou colocar aqui em metros. E aproximadamente 342 metros, tá? Considerando o traçado A, que é aquele traçado em região plana. Para o caso do traçado B, que é em região montanhosa, eu posso copiar isso aqui, ó, chamar isso aqui de B. A velocidade vai ser 40. O E vai ser 8%. E aqui, se eu não me engano, era 0,18, ou 0,18 aqui para o MathCAD. Aqui eu poderia entrar com percentual também, tá? Eu entrei aqui com 0,18, aqui com 8, mas tanto faz, desde que seja valor decimal aqui. Então, olha o valor do raio para a região montanhosa, pessoal. Olha como ele pode ser pequeno em relação ao raio mínimo. Esse daqui está em metros também. 48 metros, né? Um raio bem pequeno mesmo, tá? Então, eu consegui resolver a questão, basicamente, fazendo uso de tabelas, onde, através dela, eu tive condições de obter tanto a superelevação máxima, como também o fator de atrito transversal máximo, considerando basicamente a informação oriunda do volume de tráfego. Tá? Isso é normal, tá, pessoal? Se você já tem as contagens e você transforma ela em VDM, você já consegue fazer vários cálculos relativos à sua rodovia, desde que você faça devidamente a sua classificação técnica. Ok? Alguma dúvida com a questão aí, pessoal? Deu para entender? Eu tenho uma dúvida, professor. Pode falar. Por exemplo, em rodovias que tem que ter uma movimentação de uma pá de um sistema eólico, por exemplo. Aí vamos supor que seria lá no Chile, né? Não faz nenhum sentido, mas vamos supor que um caminhão, né, que leva essa pá vai ter que passar por um raio mínimo desse. A minha pergunta, então, seria: a verificação do raio mínimo é isso e não tem mais nenhuma condicionante? Como o senhor falou já, né, que sempre fugir do raio mínimo, né? Mas, assim, quais seriam essas outras condicionantes em relação à geometria, né? É uma boa pergunta, é o Júlio, né? Eu já passei por isso, inclusive profissionalmente, que a gente teve que transportar um tanque de oxigênio que tinha 60 metros de comprimento. O que acontece nesse caso aí? A via não tem culpa disso, tá, pessoal? Toda via ela é projetada considerando classes de veículos, ou seja, veículos de projeto. Vocês não sei se lembram, tem alguém que não... Provavelmente tem, né? Pessoas que não fizeram engenharia de tráfego, né? Mas lá a gente mostra quais são as classes de veículos que a gente tem. Eu acho, se eu não me engano, em pavimentação também eu mostrei, mas teria que abrir as aulas para lembrar. Então, no máximo, o que você tem em termos de comprimento é que a gente chama de semi-reboque, que nem de perto é equivalente a carregar uma torre eólica, como é o caso aí que o Júlio mencionou, ou então um tanque de 60 metros. Tá?
Então, nesse caso aí, não tem jeito, tá, Júlio? O que é feito? Geralmente, quando você faz esse tipo de transporte de um equipamento especial, você tem que fazer um plano, inclusive, para isso. E esse plano, uma das atividades é você estudar qual é o traçado possível de ser feito para que você consiga literalmente levar esse equipamento para o seu local de origem, né, para o seu local de instalação. Então, aí é uma questão mais de logística do que de projeto geométrico. Tá? Lembrando que, como projeto geométrico, eu preciso apenas projetar para o maior veículo, se ele for passar por lá, tá, pessoal? Aí entra naquelas questões. Por isso que é importante que, antes de fazer o projeto geométrico, todas as diretrizes sejam devidamente apuradas para me considerar o cenário ideal, não só o atual, como também o futuro, certo? É tipo ponte, tu não vai projetar tua ponte porque só passa carro hoje. Vai projetar ela já prevendo que futuramente vai passar um caminhão cheio de oxigênio, por exemplo, né? Ou um caminhão cheio de madeira. Ou seja, você vai utilizar o seu trem tipo máximo de norma, seria o correto, tá? Perfeito? Deu para responder aí, Júlio? Deu sim, professor. Inclusive, eu estava até me questionando mesmo sobre essa questão de logística, que seria mais um problema de logística do que de transporte mesmo, né? Aí essa pá que se vire para chegar lá, assim como esse tanque de oxigênio, né? O ideal, o que acontecia, compartilhando um pouco da vida profissional? A gente costumava projetar equipamentos que eram colocados dentro de um skid. O que é um skid? É um frame metálico onde você coloca perfis, e esse equipamento ele é colocado em cima dele, fixado, e você transporta ele de uma forma geral. Por que você faz isso? Porque em vez de transportar um equipamento por vez, você coloca vários equipamentos dentro de um skid, e isso acaba sendo até um frete só, você economiza muito. Só que a gente conhecia as limitações com relação à geometria de vias, não só horizontais, tá? Às vezes eu tenho que passar embaixo de uma passarela, e aí às vezes eu não tenho altura para isso, né? 5, 4 metros e meio, às vezes é insuficiente. Então, o que a gente fazia? Na hora de conceber o skid, né, que é essa estrutura metálica, a gente era obrigatório a levar em consideração as dimensões mínimas de transporte para que eu conseguisse passar por ele para qualquer local de fácil acesso, tá? Ou seja, eu limitava o tamanho do meu skid já tentando não gerar problemas para o seu futuro transporte. Claro que nem sempre isso é possível, tá? Vai depender muito do equipamento. E no caso de uma torre eólica, esquece, né? Por mais que você segmente a mesma, só aquela hélice ali é um tamanho gigantesco. E aí você, se fosse você, Júlio, não sei se é a sua empresa, mas opta por um modal aquaviário aí, eu acho que seria mais adequado. A costa brasileira é bem grande. Futuramente eu vou lembrar dessas dicas aí. Faz o que a gente chama de transporte de cabotagem, mas diga. Só de cabeça aí, o senhor sabe, só por curiosidade, qual é o comprimento máximo desse reboque que o senhor citou? Não, é mínimo, o máximo para não ter problemas. Não dá, Júlio. Não, eu digo o que o DENIT tem nas diretrizes, comprimento máximo. Peraí. Só vou ter que interromper aqui, tá a tela, né? Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Não, pode ser no final da aula, então. Não, senão eu vou esquecer. Vamos lá. Beleza. Vocês estão conseguindo ver o slide agora? Sim. Ó, tá vendo esse SR aqui, ó? Na verdade, nem SR, o maior, ó, até fazendo uma correção, é RE, tá? O comprimento dele aqui, ó, 19,8 metros. Entendi. Então, nem se compara a uma torre eólica, por exemplo, tá? Perfeito? Entendi, obrigado, professor. Ok. Então, voltando aqui. Então, ó, calculamos aqui os raios, estão tudo ok aqui. Vamos seguir em frente. Eu vou fazer aqui direto, ver se fica legal também, pessoal. Tá aparecendo de forma legível aí, para não ter que fazer full screen toda hora. Tá aparecendo? Tá. Então vamos seguir assim que é melhor, tá? Claro, pessoal, que o DENIT, ele é companheiro, tá? É amigo da gente como projetista, né? E você basicamente não vai precisar calcular esse raio mínimo, não, tá? O que é que ele te dá como opção? Ele já te fornece algumas tabelas, tá? Uma delas é exatamente essa aqui, ó, onde você tem à sua esquerda a superelevação, ó, 4, 6, 8, 10 e 12, que são exatamente aqueles valores que eu mostrei
para vocês anteriormente, e aqui em cima você tem a velocidade diretriz, variando de 30 até 120, que é a máxima permitida no Brasil, né, em termos de classificação técnica. Se a gente pegasse lá os 40, ó, e também os 100, ó, e usar essa tabela, a gente estaria basicamente com valores parecidos ao calculado. Ó. Lembra que a gente calculou 48 por caso, 48 metros por causa daquele traçado B? Ó, aqui ele está estabelecendo 50 metros, tá? Então, tá ok. E para a velocidade de 100, que seria o traçado A, ó, se eu não me engano, foi 343 metros, que foi o valor calculado. Ele está prescrevendo aqui 345. Então, ó, está bem próximo. Ou seja, você basicamente faz uso das tabelas, claro que tem que usar com responsabilidade, né, saber o que está se fazendo, mas as tabelas já são bastante usuais para que você já, no projeto, utilize essa informação em termos de representação geométrica, tá? Então, essa tabela aqui, quando você quiser calcular raio mínimo, ela é bem interessante, tá? É aquela tabela que, se a prova for de consulta, né, não pode faltar. Perfeito? Alguma dúvida com relação ao uso da tabela? Eu acredito que não. Ok? Então, o raio mínimo, pessoal, sem dúvidas, eu imagino, né? Ok? Eu vou trabalhar sempre com superelevação e fatores de atritos transversais máximos, né? E o raio máximo, pessoal? Existe raio máximo? O que vocês acham aí? Ou não? Ah, eu posso fazer a curva com raio infinito, né? Tudo bem, vai passar do globo terrestre, mas não tem problema. Mas vocês concordam que eu vou ter uma limitação de raio máximo? Sim, né? E qual seria esse raio máximo? O que vocês acham? Alguém chuta aí? Valendo ponto, será? Não, né? Ainda não está na hora. Bem, o que o DENIT prescreve com relação a isso, né? Curvas dotadas de raios muito grandes, ou seja, superiores a 5 quilômetros, apresentam dificuldades para serem percorridas e seu uso deverá ser evitado. Poderá ocorrer perda de sensibilidade das rodas à atuação do motorista no volante. Ou seja, isso é uma recomendação, tá? Mas você tenta evitar raios muito grandes, ou seja, que seriam muito grandes, superiores a 5 quilômetros, tá? De curvatura, de raio de curvatura, perfeito? Então, esse seria o valor considerado recomendado por DENIT com relação a raio máximo, tá? No máximo, 5.000 metros. Máximo do máximo, tá, pessoal? Condição extrema aí. Até é ruim você representar isso, porque ocupa uma área muito grande. Ok, pessoal? Essa segunda parte a gente vai falar de superelevação, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, né? Com o tempo a gente vai ficando mais esperto, para ver se tem dúvida aqui, perguntas, né? Até o final do curso a gente já está trabalhando com várias telas aqui em paralelo, aí vai ficar bem mais fácil de entender. Quando é gravado, não, né? O timing é muito mais fácil da gente fazer e tem a ferramenta de edição também. Ou seja, o ao vivo é mais difícil. Eu acho que não, né? O Juliano já respondi. Ok. Professor, Diga. em que situação eu coloco, tipo, raio máximo? É só um segundo que a minha filha tá aqui. Continua aí, depois eu respondo. Depois eu pergunto. Olha, é uma questão mais de traçado. Às vezes você tem que adotar um traçado e, coincidentemente, esse traçado te dá a condição de fazer uma curva muito aberta. E aí, em vez de fazer um trecho reto, você pode optar por raio máximo. Mas volta a falar, uma condição muito específica, tá? Não, é porque, tipo assim, eu posso fazer mesmo. 2 curvas e uma reta, no caso, né? Porque Pode, um raio de 5.000 exatamente. metros não faz sentido. Não, por isso que eu digo, ele adota uma limitação, mas você dificilmente vai usar a mesma. Esse valor é muito grande, né? Muito grande mesmo. Beleza, Tanto que o normal em curvas é você adotar um raio um pouco menor, não sendo o mínimo, né, claro, mas fazer as transições, que aí facilita legal a questão do traçado, porque é uma curva segura e com raio central menor, mas não sendo o mínimo, tá? O mínimo a gente evita mesmo em curvas com transição.
Então, vamos falar agora de superelevação, tá, pessoal? Quem gosta aí de Fórmula Indy, vocês estão vendo a tela, né? Sim? Tá só ok. Sim. Quem gosta de Fórmula Indy, né, Stock Car, NASCAR, né, é muito normal vocês verem esse tipo de traçado naqueles circuitos ovais, né? E tem acidente, mesmo com superelevação, né, pessoal? É normal, né, em função de alguns problemas, principalmente de aderência, mecânicos, relativos ao veículo, o carro sair pela tangente e bater com tudo aqui nessas defensas, né, que são flexíveis, né, mas dada a velocidade, né, dado o impulso, desculpa, do veículo, né, a colisão é bastante comprometedora em relação à segurança do piloto, né. Mas esses casos aqui são superelevações bem superiores, por exemplo, aqueles 12% que a gente disse como máximo do máximo para o caso de rodovias, tá? Aqui a gente está falando de superelevações maiores. Por quê? Porque as velocidades são maiores, né, pessoal? Aqui, 120, o carro está literalmente parando, né? Eles vão estar com uma velocidade bem superior, e por isso as superelevações, no caso dessas pistas de competição, são bem maiores do que os 12% que eu apresentei para você. Mas na nossa realidade, pessoal, aí sim, né, é preciso fazer algumas considerações com relação à superelevação, e a gente vai aproveitar essa parte aqui da aula para justamente apresentá-las a vocês. Uma questão interessante, tá? A gente viu que para calcular o raio mínimo, eu preciso considerar uma superelevação, né? Ele está lá no denominador da equação, perfeito? Só que eu pergunto para vocês, sempre é obrigado eu considerar uma superelevação? Já dá para ver pela tabela que não, né, pessoal? Só fechar a janela aqui que está com barulho. Percebam na tabela que, em função de um valor de raio que eu vou ter na minha curva, né, e, claro, em função da velocidade diretriz da mesma, né, eu posso dispensar essa superelevação. Ó. Por exemplo, novamente aqui fazendo agora com 30. Ó. Se eu tiver uma via com velocidade diretriz de 30 km por hora e tiver o raio da curva superior a 450, ou seja, 451, eu poderia dispensar a minha superelevação. O mesmo seria no contexto de eu ter uma via de 80 km por hora, né, e um raio, olha, verifique que aumenta a velocidade e o raio aumenta de forma significativa. Ó. De 3.200 metros também eu poderia fazer dispensar a superelevação, certo? Só que existe uma questão também que a gente vê muitos problemas, principalmente em Macapá, que é a questão da drenagem, né? Vocês concordam comigo que não é correto, tecnicamente, nós deixarmos o pavimento totalmente plano, porque a água da chuva vai incidir sobre o mesmo e vai ter dificuldade de escoar por gravidade, né? E os buracos vão aparecer, né? Mesmo com declividade, o buraco acaba sendo problemático e sem é pior ainda. Então, a gente precisa, de alguma forma, por mais que o raio não obrigue, considerar algumas superelevações mínimas. Isso vai estar diretamente ligado a quê? Ao tipo de pavimento, né? Porque em função do tipo de pavimento tem uma rugosidade diferente e isso vai também modificar o meu coeficiente de escoamento. Então, eu posso dizer que, por mais que eu não precise, em termos de raio e de velocidade, eu preciso considerar para revestimentos betuminosos de granulometria aberta, pelo menos 2,5% de superelevação, tá? De caimento transversal. No caso de revestimentos betuminosos de alta qualidade, tá? Granulometria aberta, não sei se vocês lembram, mas aqueles revestimentos TSD, TST, que a gente tem lá, foram até aplicados recentemente aqui em Macapá. De alta qualidade já são aqueles pavimentos que você tem uma camada maior e uma densidade diferente ali na mistura com o betume com agregado, tá? Que, por exemplo, é o CBUQ, desde que bem dosado. E no caso de pavimentos de concreto, essa declividade ela é menor, o concreto permite isso, né? Ela pode ser de 1,5% com relação a isso. Ou seja, por mais que eu não precise, eu sempre preciso considerar, de alguma forma, caimentos transversais, que seria uma superelevação, para atender questões de drenagem. Ok? A gente já falou de superelevação, né?
A gente já sabe, inclusive, quais são os valores máximos, mas vocês concordam comigo que se eu for fazer um projeto, como eu falei anteriormente, raramente eu vou utilizar esse valor máximo, né? Eu vou utilizar provavelmente o valor E, que seria um valor de projeto. E como é que eu calculo esse valor de projeto? Basicamente, pessoal, eu vou calcular considerando algumas condições climáticas, né? Considerando também questões topográficas relativas ao local, o tipo de área, se é urbano ou rural, porque isso vai influenciar na velocidade, e, claro, as frequências de tráfego lento no trecho considerado. Perfeito? E fazendo toda essa analogia aí e equacionando o problema, eu posso dizer que a minha superelevação de projeto vai ser igual à minha superelevação máxima permitida, abre parênteses, 2 vezes o raio mínimo dividido por R, menos R mínimo ao quadrado dividido por R ao quadrado. Onde R é o raio da curva, ou seja, o raio de projeto. R mínimo, vocês já sabem o que é o raio mínimo, que você calcula através daquelas expressões que eu apresentei anteriormente. E máximo também vocês já conhecem, a superelevação máxima permitida. E E, como eu falei, é a superelevação de projeto, certo? Essa é a equação que você pode utilizar para fazer um chute inicial e depois verificar também se essa superelevação calculada está dentro do que você quer em termos de projeto. Inclusive, é muito comum você arredondar esses valores, tá? Lembrando que isso daqui é uma equação recomendada, tá? Mas é interessante ser uso para você ter uma ideia geral de uma superelevação de projeto. Perfeito? Por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse uma rodovia classe 1, nesse tipo de rodovia, se eu utilizar aquelas tabelas anteriores, vocês vão ver que a superelevação máxima é de 10%, né? Nesse caso aqui, não sei por que ele adotou uma velocidade de 90, tá? Mas vamos admitir que seja por alguma condição técnica, não é 100. Se uma curva nesta rodovia tem um raio de 900 metros, qual seria o valor da superelevação a ser adotado, utilizando essa expressão aqui? Eu poderia fazer uso desses valores aqui para calcular o raio mínimo, né? Certo? Já tem o valor do raio de projeto, que seria 900, né? E o valor do E máximo também já tem. Mas volto a falar, o DENIT é muito gentil nesse contexto e é muito comum que ele te dê algumas tabelas. E quando você quer calcular superelevação de projeto, você pode fazer uso exatamente dessas tabelas. Essa daqui, pessoal, o único cuidado que a gente precisa ter é o seguinte, ó. Vai ver várias tabelas com essa mesma formatação, só que sempre vocês vão lá em cima para verificar se o E máximo está correto, porque eu vou ter tabelas para E máximo de 10%, vou ter tabelas para 4%, para 6%, para 8%, tá? Então é importante que você sempre verifique se a tabela está correta. Nesse caso aqui está, já que a gente tem 10%, né? Então eu entro aqui, pessoal, vou dar um zoom aqui, ó. Não sei se dá para dar, acho até que não, ó. Mas aqui eu entrei com o valor do raio no eixo X, ó, que é 900, ó, peguei. Essa curva aqui é a que compreende, é uma velocidade de projeto de 90 km por hora, ó. Bati nela e joguei para o meu lado esquerdo, ó. Nesse caso aqui eu cheguei no valor de superelevação de 5, alguma coisa, tá? Não dá para ver com mais detalhes porque o zoom não permite. Perfeito? Então é muito normal e é feito dessa forma quando eu vou projetar vias, apesar de alguns programas já te dão essa opção também, né? Ele já tem, de certa forma, imputado esses gráficos, você consiga obter esses valores de forma bem simples, utilizando os mesmos. Tá? Aqui eu tenho um gráfico para 4%, ó. Vejo que ele se modifica um pouco, para 4%, o raio só vai até 3.000, não, até 2.600. Tenho também para 6%, para 8% e para 10%, que é aquele primeiro que nós representamos. Fazendo uma outra atividade, ó. Agora eu estou com uma curva com raio de 485 metros. E a velocidade diretriz é 80 km por hora. Ó. Então, faço a mesma coisa. Ó. Entrei com o meu raio de 485, cheguei na minha curva de 80, onde a velocidade diretriz é 80, e cheguei lá no valor. Ó. Agora, eu consegui dar um zoom, certo? Cheguei no valor de 5,7% de superelevação de projeto, certo? Percebo que ela é inferior, e tem que ser, né, com relação à superelevação máxima permitida pelo água. Alguma dúvida, pessoal, com relação a isso? A utilização deles? Professor, o senhor pode repetir, que eu não entendi
análise muito bem desse gráfico aí. Vamos lá, vou utilizar esse caso aqui, tá? Tá vendo o eixo X aqui, ó? Sim, Aqui sim. você tem valores de raios, que vão de 0, né, até 5.000, perfeito? Okay. Aí você vai entrar com raio de projeto, tá? Não estou falando de raio mínimo, porque ela já foi feita considerando essa questão do raio mínimo. Essas curvas aqui foram desenvolvidas já de forma intrínseca, considerando o raio mínimo. Então, eu entro com o meu raio de projeto, ó, que no caso aqui é 485, ó, por isso que ficou aqui, ó, bem perto do 500. Aí vou até chegar no valor da curva referente à minha velocidade diretriz. Não é 80 aqui? Aí tu vai procurar ela. Ó. Aqui tem 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ó. Então, cheguei na de 80. Então, bato nela e replico aqui para o meu lado esquerdo. Ó. Quando eu fizer isso, ó, eu vou chegar nessa escala vertical, ó, que é essa daqui, ó, onde eu tenho a super elevação, ó, eu vou chegar no valor de 5,7%, tá? Ou seja, conhecendo o raio de projeto e conhecendo a velocidade diretriz da via, eu consigo chegar, utilizando esses ábacos, nos valores de superelevação de projeto. Certo? Deu para entender? Deu sim, professor. Obrigado. Onde eu acho esses gráficos, pessoal? Além do material que eu vou disponibilizar, né? Aquele manual IPR 742, vocês têm esses ábacos todos lá, tá? E também, se fizeram uma pesquisa pela internet, é fácil de achá-los. Só verifiquem se eles estão corretos, porque às vezes você tem modificação de material na internet. Ó, de 12 aqui, ó, percebo que ela, quanto maior a superelevação, a abrangência aqui do meu eixo X, ela é maior também, ó. Passa inclusive de 6.000, mas raramente eu vou ter raios dessa magnitude, porque nesse caso aqui, tanto faz a velocidade, ó. Ela não faz diferença nenhuma na escolha. E fica limitada em 2% a superelevação. Bem, a gente já sabe como calcular a superelevação, né? Inclusive a de projeto. Agora a gente precisa, né? Projeto o que é? Representar a mesma numa planta, né? Então, isso é feito de algumas formas, tá? Sendo que existe uma principal para isso, certo? Então, quais são esses processos de variação, né? Essa superelevação, eu já adianto para vocês, ela não é constante isso e pronto. Eu preciso fazer o que a gente chama de detalhamento da mesma, de forma a introduzir gradativamente, né, o veículo na superelevação. Isso daqui é uma imagem planta, tá, pessoal? Parece aqueles gráficos espinha de peixe, aí quem fez curso de gerenciamento de projeto, né? Ishikawa, né? Não é isso aí? Pessoal que gosta de gerenciamento. Mas não é, tá, pessoal? Isso daqui é uma vista plana de uma rodovia, onde eu tenho o eixo dela. E isso daqui, ó, de BE até BD, BE é borda esquerda e BD é borda direita, tá? Eu tenho uma visão em seção de como ocorre o seu caimento transversal, tá? Nesse caso aqui, eu tenho o caimento universal simétrico, né? Tanto para o lado esquerdo como para o lado direito. Aqui também e aqui também, tá? A superelevação, pessoal, eu posso fazer de várias formas, sendo que a principal é essa aqui, ó. Onde eu faço o giro, ou seja, eu começo a introduzir a superelevação, considerando o meu ponto de giro, literalmente o ponto central da pista, tá? Estou até dizendo aqui que esse aqui é o mais usado. Giro em torno do eixo da pista, tá? Só que além desse tipo de forma de utilizar, eu posso também utilizar a borda direita, certo? Ó, percebo que nesse caso aqui, a superelevação ela é bem aguda, né? Ó, bem aguda. E da mesma forma eu posso utilizar a minha borda esquerda. Aí nesse caso aqui, ó, eu já estou com ela exatamente ao contrário do que eu tenho em cima, né? Esses modos aqui não são comuns, são até raros em termos de representação. No Brasil, eu nunca cheguei a ver isso aqui, tá? Mas esse daqui é muito comum você ver em qualquer trecho que tenha superelevação, tá? Esse segundo aqui é giro em torno do bordo interno e o terceiro do bordo externo. Existem algumas vantagens e desvantagens de você adotar, né? Nesse caso do eixo da pista, a grande vantagem dele é que você tem menos alterações de cotas da plataforma da rodovia, tá? E a desvantagem é que a plataforma da rodovia é com maior distorção transversal. No caso do bordo interno, ele é mais utilizado para sanar dificuldades de drenagem no BI, tá?
que é aqui, e tem a vantagem de poder provocar, a desvantagem, perdão, de poder provocar desconforto ao condutor. Porque você entra na curva e já vê aquela rampa, né? Assusta de alguma forma. Não é muito comum, por isso que a gente, de certa forma, não utiliza isso. E esse daqui, ó, por mais que ele favoreça, que ele introduza um maior conforto ao condutor, ao evitar a elevação do BE, né? Aqui, na verdade, está vindo para baixo, em terrenos rochosos, já é a condição desfavorável, ele pode acarretar em maiores custos de corte. Porque aí tu vai ter que tirar muito terreno, né, para fazer esse tipo de superelevação, onde você está introduzindo o veículo a um declive, literalmente. Então, esse daqui não é utilizado com frequência, nem esse, mas esse daqui sim. Professor, eu não consegui entender nada disso, cara. Como é que a gente consegue ver de uma forma mais interessante esse tipo de processo? Utilizando, é claro, uma imagem tridimensional. Aqui eu tenho uma curva, é uma curva que, inclusive, tem transição, certo? E tem, claro, na sua parte central, um trecho circular. Percebo que, naturalmente, a via é uma condição normal, você tem um caimento igual para ambos os lados. Quando você chega no ponto de transição, ó, considerando que a superelevação vai ser nesse sentido aqui, né, você vai ter um trecho inclinado, onde você mantém a inclinação do trecho anterior, que eu chamei de A, e aqui você considera ela em nível, ó. Então fica horizontal mesmo. Então vai na transição, o veículo percorre a transição dessa forma. Quando ele chega no ponto PC, que é o ponto inicial do trecho circular, ele vai ter aí sim, ó, um desenvolvimento linear, aqui, uma reta, né, até chegar no seu ponto mais alto. Ó. E aí eu tenho literalmente a prescrição e a construção da minha superelevação, ó, que eu chamei de E%. Ela vai ocorrer em todo o trecho, ó, de forma, ó, até chegar no final, que eu tenho um ponto PT. Na transição, ela novamente vai assumir essa forma aqui, ó, certo? E quando ela sair da transição, ela volta ao seu formato original. Se eu trouxer essa imagem tridimensional para uma imagem bidimensional em planta, eu teria algo desse tipo aqui, tá? Perfeito? Aí dá para entender bem melhor. Aqui é isso, ou seja, aquela cobertura duas águas, muito natural em telhados. Aqui, ó, trecho reto, inclinação, superelevação em inclinação constante, novamente trecho reto, inclinação, e novamente duas águas no trecho tangente, certo? E é assim que eu mostro no projeto, tá, pessoal? Geralmente eu não faço isso aqui, bem que agora com os programas é mais fácil a gente fazer detalhes tridimensionais, né? Eu peguei até um projeto estrutural recente, vi o pessoal mostrando detalhes da dobra da armadura em pontos de concentração de tensão. Em rodovias você poderia também fazer um detalhamento desse tipo para facilitar a construção. Mas nos projetos usuais você faz dessa forma aqui, tá? Tanto em termos de vista plana, também eu consigo representar ao longo do eixo longitudinal da via, só que em seção, tá? Só que não tem essa imagem aqui. Deu para entender, pessoal? Agora, associando a imagem 3D a uma imagem bidimensional, como é que a gente faz esse tipo de locação, né? Como é que a gente detalha essa superelevação? Percebam bem que ela inicia e termina dentro do trecho circular, tá? Mesmo na transição, eu não tenho ela linear. Eu vou ter um pequeno trecho só inclinado, mas sem considerar a superelevação ainda. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa com relação a isso? Professor, até deu para entender de boa essa parte, mas esse aí é aquele que o senhor, esse desenho é representativo para aquele que o senhor explicou lá, que é o mais comum? O ponto de inflexão, o ponto é no meio, tá? Ó. Isso daqui só vale para aquele primeiro ponto lá, para isso aqui, ó. Giro em torno do eixo da pista, tá? Perfeito? Não, é porque, tipo, o primeiro parece que essa ponta aqui, a outra ponta, ela baixaria alguma coisa, entendeu? Mas... Qual você está falando aqui? Não, volta lá para a página anterior, para já anterior. Tá vendo? Parece que o giro em torno da... parece que é o segundo, o giro em torno do bordo interno, que não, só aqui... faz aumentar o outro lado. Tá falando aqui, né? E... Tá falando isso aqui, mouse, né? Deixa eu ver aqui. Daí fez a imagem, tem... porque aqui não mostra, né? Mas eu entendi agora a tua pergunta. Isso daqui tinha que estar um pouquinho para cá, né? Não, é algo assim mesmo. Isso, eu entendi agora a tua pergunta, né? Nesse desenho ficou meio híbrido, né? Porque eu estou fazendo aqui, ó, do bordo interno, jogando para lá, de fato mesmo. Não ficou bem representado aqui, né? Eu teria essa reta aqui, ó, fazendo isso aqui.
É até uma boa observação, porque eu não tinha percebido mesmo. Ó. Tinha que ser isso aqui, ó. Ele tinha que pegar o centro da pista e fazer a inclinação. Isso daqui, de certa forma, está mais parecido com esse aqui, ó. Perfeito? O pessoal conseguiu entender o que o Andrew perguntou? Isso é verdade, a observação dele, ó. Ele está congelando o BI e está subindo Eu não aqui, consegui entender. Não aqui, ó. entendi. Essa daqui é a borda interna, tá, pessoal? Estão conseguindo visualizar aqui no mouse? Sim. E essa daqui é externa, né? Que vai subindo aqui, ó. Tá? Quando eu tenho esse tipo aqui, ó, quando eu tenho o giro em torno do eixo da pista, percebo que a minha borda interna, ela tá aqui, ó, ela desce, ó. Porque eu girei em torno do eixo, tá? Certo? E naquela imagem tridimensional, se vocês forem ver, ela tá partindo daqui, ó. Então ela estaria mais relacionada com esse tipo de solução aqui, ó. Giro em torno do bordo externo. Por mais que eu escrevi interno aqui, ó, mas eu tô, ó, olha o bordo interno aqui, ó, só subir em relação a ele, ó. Eu girei, né, literalmente, ó, esse ângulo aqui é o giro, né, que é a superelevação, é igual a tangente dele, ó, em relação a isso. Se fosse o primeiro, eu teria que fazer isso aqui, ó, passar pelo meio da pista. Por isso que isso aqui tá errado, tá? Vou até corrigir, isso daqui é giro em torno do bordo interno, que é isso aqui, ó, tá? Ok? Deu para entender agora? Deu para entender sim. Até junho a gente entende, né? A gente ainda vai falar mais disso. Mas de fato, eu não tinha percebido. Eu pensei no detalhamento e aqui está outro mesmo, tá? De fato. Deixa eu ver se eu tenho uma segunda imagem aqui. Ó, é isso aí, ó. Eu confundi, na verdade, aqui a legenda, ó. Vocês estão conseguindo visualizar essa imagem aqui, ó? Percebo que nesse caso aqui, ó, tá descendo, ó. Eu estou aqui no ponto PC da curva, ó. Tá descendo para baixo aqui, ó. Se está descendo é para baixo, né, pessoal? Sendo pleonástico. Mas, ó, percebo que a rotação, aí sim, tá, pessoal? Aí sim, literalmente, é em relação ao ponto central. Então, essa imagem aqui só foi a imagem pegadinha, né? Só foi para desestruturar o professor. O que vale é essa aqui, tá? Ficou claro agora? Sim, professor. Sim, professor. Agora foi, né? Depois eu vou até corrigir. É só trocar a legenda, tá? Isso daqui é em torno do bordo interno. E aqui é em torno do eixo. Agora ficou mais simples de se executar. E isso vai mexer, inclusive, aqui, ó, na questão do traçado, né? Você tem um leve declive, né, quando você entra na curva. Falando de superelevação, antes da gente terminar, já que a gente vai falar de superlargura. Nas curvas aqui que vocês costumam dirigir, quem dirige, vocês conseguem notar de forma perceptível a superelevação? Se sim, coloca no chat aí o local, porque eu tenho dificuldade, tá, pessoal? Eu não consegui, percorrendo, notar de forma bem corriqueira essa superelevação. Pelo menos na JK. Se ela é perceptível. Eu acho que ela existe, de fato, porque tem que ter, né? Mas ela nem sempre é perceptível. Ou seja, ela é pequena, talvez só para considerar questões de drenagem. Então, a P070 é qual, Ângelo? É a rodovia do Curiaú ali, professor. Ali tem, né? Dá para notar isso. Matando o Curiaú ali, aquela última curva lá, dá para notar bastante. Isso daí, para lá eu não costumo ir, né? Ali é para a banda do Lontra, né? Não é isso? Isso. Mesma direção. Vou colocar no meu roteiro de pescaria lá, para conhecer essas super elevações. Mas vamos lá. Então, de fato, né? Tem que ter, tá, pessoal? Professor, discorda aí do nosso amigo Ângelo. Oi? É porque tem uma curva lá que, além dela... Pode falar. Concordo com essas palavras, Júlio. Boa, Júlio, valeu a contribuição. Muito inteligente mesmo. Valeu, cortou, mas valeu. Mas é isso, tá, pessoal? Então tem que ter, o fato é esse. Se não tem, houve algum erro em termos de projeto. Nosso último tema da aula de hoje, né, já são inclusive 8 horas e 15 minutos aproximadamente, né? Por mais que a gente tenha 4 horários hoje, né, pessoal, ninguém aguenta ficar 4 horas direto. Aí, até uma estratégia que eu coloquei, eu não sei, eu estou na dúvida ainda, a gente já tem a segunda parte da aula gravada,
que ela vai tratar de distância de visibilidade, mas como eu lancei 4 aulas no feriado, eu estou meio que pensando em lançar essa aula só quarta-feira, para não acumular, e aí eu deixaria para falar a parte de concordância, de concordância horizontal, com transição no sábado, já na aula síncrona. Então, eu estou inclinado a fazer isso e provavelmente a gente só tem essa aula síncrona hoje, deixando para lançar o vídeo na quarta-feira, tá? Eu acho que está razoável. E da mesma forma eu faço com o próximo questionário. Mas, voltando ao conteúdo, alguma dúvida? Podemos seguir aqui com superlargura, que também é um elemento presente no projeto geométrico de trechos curvos. Sim, professor. Então, simbora, né? Aliás, se tiver um professor que consiga dar 4 horas de aula online direto, é um herói, tá? Porque a minha garganta já está pedindo arrego. Então, vamos lá. Superlargura, né? Da mesma forma que nós vimos anteriormente, o DENIT também prescreve, né? Que você tenha essa consideração em trechos curvos, tá? As larguras de faixas de tráfego são fixadas com folgas suficientes em relação à largura máxima dos veículos, ou seja, não basta encaixá-lo na curva, você tem que deixar uma determinada folga, de modo a permitir não apenas a acomodação estática desses veículos, mas também suas variações de posicionamento em relação às trajetórias longitudinais quando trafegam nas faixas, nas suas velocidades usuais. Isso daqui, se eu fizer uma síntese, basicamente diz que eu tenho que ter uma folga, e essa folga a gente chama em termos técnicos de superlargura, tá? Olhando essa imagem aqui, fica bem mais simples de entender, ó. A minha via teria, a priori, uma largura que eu chamei de LB. Essa largura, quando ela chega aqui, no trecho inicial, onde eu vou ter a minha transição, isso daqui é uma curva com transição, eu começaria a fazer o que a gente chama de alargamento. Ou seja, eu estou introduzindo o que eu chamo de superlargura. Ó. Verifique que à medida que eu vou chegando próximo aqui do meu ponto PT, digamos que a curva é nesse sentido aqui, do meu ponto PC, eu vou ter isso acentuado e no trecho circular ele se mantém constante. Tanto faz o lado do bordo interno como externo da mesma, tá? E essa superelevação, pessoal, essa superlargura, ela é basicamente calculada, que eu estou melhorando aqui a visualização, fazendo-se algumas considerações que são as seguintes. Primeiras, eu preciso considerar, para calcular mesmo, que os veículos ocupam largura da faixa de rolamento superior ao ocupado em percurso em tangente. Isso, de certa forma, foi dito anteriormente. Causa disso, rodas traseiras seguem trajetórias com raio de curvatura menor que das rodas dianteiras. Isso daqui é mais acentuado ainda quando a gente tem veículos tipo SR e RE, tá? Que é exatamente aqui um caso do Optimus Prime. Ó. Percebo que o traçado da parte traseira dele é totalmente diferente do cavalo, que é a parte motora. Então, isso daqui é, de certa forma, uma consideração que faz ser necessário que a gente projete uma superlargura. Por isso que o tipo de veículo de projeto vai interferir nisso. Outra questão em relação que justifica o uso de superlargura. A magnitude do aumento da largura depende do raio de curvatura horizontal e das dimensões do veículo. Claro, né? Da dimensão do veículo, conforme a gente viu na imagem anterior, né? E o raio também vai influenciar, certo? No comprimento do trecho. Que eu falo da superlargura, né? Na folga que eu preciso induzir no projeto. Em geral, o aumento adicional de largura para veículos de passeio pode ser desprezado. E, de fato, né? Por ser um veículo de menor porte, é muito comum em rodovias que não há circulação de veículos de carga que você não projete uma superlargura. Mas como é raro você ter essa condição, né? Rodoviária onde só passa veículos de passeio, geralmente você opta em já incluí-la no projeto. O aumento adicional de largura para caminhões e ônibus pode ser significativo, e de fato isso ocorre.
Aí, considerando, em curvas horizontais de raio pequeno, veículos de grandes dimensões têm dificuldades em se manter dentro da faixa de tráfego normal. Ou seja, eles vão, de alguma forma, entrar para o lado da contramão, e isso numa curva é um problema grave. Em tal situação, torna-se necessário adicionar largura extra, que é a superlargura, à largura normal da faixa de rolamento. Largura extra aí, só para fechar aqui a parte de definições, é o que a gente chama de superlargura, alguns também chamam de sobrelargura. A superlargura pode ser empregada em, primeira condição, vias urbanas sujeitas a severos condicionantes de traçado, rodovias de classe 2 e 3, rodovias situadas em regiões de topografia muito adversa. Então, elas, de certa forma, nesse tipo de cenário, são mais encontradas, são, de certa forma, obrigatórias, porque elas são fundamentais para me garantir os aspectos que eu falei anteriormente com vocês. No caso de pistas com duas faixas, que é esse cenário aqui, onde eu tenho um veículo vindo e outro indo, né, eu posso calcular essa superlargura através dessa expressão aqui. Ó. Ela vai ser, basicamente, a diferença entre LT, que é o comprimento considerando as folgas para cada lado, menos LB, que é a largura original da minha via no trecho tangente. Só que LT, nesse contexto, ele é calculado como sendo duas vezes, abre parênteses, GC mais GL, ó, certo? Onde GC é o gabarito estático do veículo de projeto em curva. Dá para ver aqui, ó, GC e GC aqui, ou seja, a largura do veículo. E GL é o gabarito, folga lateral do veículo de projeto em movimento, tá? Ela vai aparecer aqui. Ó. GL sobre 2 e GL sobre 2. Por que GL sobre 2? Porque você deixa a folga igual tanto para o lado interno como também para o lado central da pista. Essa largura é estabelecida a partir de conceitos globais de segurança e conforto de dirigir, não resultando necessariamente numa dedução precisa. Então, é algo aproximado mesmo. Vamos tentar entender cada um desses parâmetros. GC, pessoal, como é que eu calculo? Através da seguinte relação. Ó. Ele vai ser igual a LV, onde LV é a largura física do veículo de projeto em metros. Tá? Para cada tipo de veículo, eu tenho um valor de LV. Se eu estou trabalhando com CO e SR, eu vou adotar 2,6 metros. E é a distância entre veículos de projeto em metros. No caso de eu estiver trabalhando com CO, eu vou adotar E igual a 6,10 metros. E R é o raio da curva em metros. Essa consideração aqui ela é específica quando E2 ele assume a forma de E1 ao quadrado sobre E2 ao quadrado. Tá? Isso daqui eu não vou explicar, porque é um caso bem específico e não vem ao caso agora. Tá? A gente pode considerar essa equação aqui de uma forma mais geral, considerando essas três definições. Porque isso daqui vai aumentar esses valores aqui. GC. Agora, GL, que vocês conseguem ver aí através do círculo azulado, ele é calculado, não, ele é tabelado como sendo o seguinte, ó. Em função do LB, que tem a ver com o comprimento do veículo, né, eu vou ter 0,6, 0,75 ou 0,9, tá? Conforme o manual do DENIT de projetos geométricos. Para veículos entre 7 e 7,2, eu vou ter 0,9, tá? Lembrando que LB não é comprimento, é largura, tá? Conforme a gente vai ver. G, BD e FD são calculados por essas expressões aqui, ó. GBD vai ser a raiz do raio da curva ao quadrado, né? BD, que é o balanço dianteiro do veículo de projeto em metros, certo? Para um veículo tipo CO, o BD é de 1,20 metros, tá? 1,2 metros. E, eu já defini anteriormente, e R também. E o FD, que é exatamente essa folga aqui, ó, essa folga dinâmica, ele é calculado como sendo a velocidade diretriz dividido por 10 vezes, aí abre raiz do raio de projeto da minha curva. Então, ó, basicamente, são várias equações, né, pessoal, que eu teria que utilizar para poder determinar e calcular o LT, e conhecendo o LT, eu subtrair. Eu vou fazer a subtração do LB para poder chegar no que eu chamo de superlargura.
Só que, como eu falo, o DENIT é generoso, e ele, em vez de fazer com que eu calcule para cada condição, utilizando todas essas expressões, ele já me fornece tabelas. Por exemplo, se eu tiver com o veículo da classe CO, se eu conheço o raio da curva, e se eu conheço a velocidade diretriz da mesma, da via, né, eu já tenho os valores congelados aqui, ó. Por exemplo, para um raio de 45 metros, para um veículo tipo CO, e para uma velocidade de diretriz de 30 km por hora, eu vou ter o valor de 1,2 metros, tá? Se for 40 a velocidade, eu teria 1,4 metros. Então, fica bem fácil. Por exemplo, se eu tivesse agora... só lembrando aqui as definições de veículos, né, aquela tabela que eu já tinha mostrado anteriormente, onde eu tenho para cada tipo de veículo esses valores aqui de largura. Se o veículo for CO, aí já entra nessa tabela aqui, ó, certo? Só que aqui as velocidades são maiores, tá, pessoal? Só para mostrar aqui. Desculpa, a diferença em relação a essa aqui, ó, isso daqui é para a pista de 2 faixas. Então, essa aqui é a mesma, né? Veículo de projeto CO, deixa eu ver só qual é a diferença. Não é a mesma, tá dando só continuidade aqui, tá? Ó. Qual é a diferença dessa tabela? Essa daqui vai até 175 metros de raio, e essa aqui continua, como ela não coube no mesmo slide, eu estou partindo aqui de 180 metros até 420. Então, é a mesma tabela, só dando continuidade aqui, tá? Estou descendo. Aqui já estou modificando a tabela, porque em vez de ser CO, eu estou trabalhando com veículo tipo SR, semi-reboque, ó. Aí, da mesma forma, se eu tiver um veículo com 30 km por hora, velocidade diretriz da via, o raio da curva 35 metros, ó, a super largura, obrigatoriamente, isso daqui é valores recomendáveis, tá, pessoal? Não é nem mínima, é recomendável, tem que ser de 3,6, não, de 3 metros, tá, para 40. Perfeito? E aí eu tenho na sequência, tá? Continuando a tabela aqui. Agora, para o veículo CO, considerando uma largura menor. Aí tem novamente a mesma tabela, a mesma configuração de tabela. Também CO, considerando a largura, dando continuidade. Certo? Então, o que eu sugiro? Sempre que vocês precisarem calcular essa super largura, façam uso dessas tabelas em função do veículo de projeto, que dá um trabalho bem mais simples do que você considerar que ter que calcular em função daquelas equações pré-apresentadas. A tabela, nesse caso aqui, é bastante útil quanto a isso. Algumas recomendações gerais quando eu tenho pistas com mais de 2 faixas. Ó. No caso de 3 faixas, recomenda-se a adoção de uma super largura 25% superior à necessária para pistas com 2 faixas. Tá? Então, eu tenho um incremento da mesma. Para a pista de 4 faixas, recomenda-se a adoção de super largura 50% superior à necessária para pistas com 2 faixas. E aqui tem uma tabela que tenta, de alguma forma, resumir o que eu falei anteriormente. Ó. Você tem valores básicos para pistas com 2 faixas, que é o padrão, e para 13 para 3 faixas. Para 3 faixas aqui, ó, para você ver exatamente como é que fica essa questão. Um incremento, ó, de 3 passou para 3,8, né? Certo? E aqui passou para 4,6. Aqui, na verdade, está errado, tá, pessoal? É 3, e aqui não é 3, não, aqui é 4, tá? Tem até que corrigir, ó. Aqui é com 4 faixas, aqui é com 3, e aqui é com 2. Aqui está errado. Com relação à implantação, né, ela é simétrica, né, você calcula a super largura e divide por 2, joga metade para cada lado, né, e ela pode ser assimétrica em algumas condições, como a da figura abaixo, ó, onde você coloca, essa aqui é simétrica, aliás, né, é assimétrica, perdão, essa daqui é assimétrica. Esse pedaço aqui ele é menor que esse. Esse daqui de fora ele tem uma folga maior em relação a essa parte interna da curva. Tá? Tendência natural dos motoristas, né? Conduzir seus veículos deslocando-se para o lado interno da curva, tá? Nesse caso de contexto aqui. Situação desejável, variação da largura ocorrendo ao longo da curva horizontal de transição. Implantação em curvas circulares simples. Variação da largura deve ocorrer ao longo da transição da superelevação.
Só para mostrar para vocês que algumas condições que têm a ver com isso aqui vão influenciar em você adotar essa implantação assimétrica. Referências, né, pessoal? E fico aberto agora para algum tipo de dúvida, para alguma dúvida com relação a essa parte aí de superlargura, que eu acredito que a parte de superelevação de diretrizes ficou relativamente boa para a gente não ter perguntas nesse momento final da aula, e daqui a pouco eu já vou abrir espaço para a frequência também. Alguma dúvida específica, pessoal? Professor, nessa parte da superlargura, na hora da compactação, tem que ser feita como se fosse a rodovia mesmo ou como se fosse parte do acostamento? Ela faz parte do gabarito, tá? Não é acostamento, não. Ela é considerada dentro da plataforma da rodovia, certo? Não é extra, não. Ela faz parte. Certo, beleza. Aqui não tem pausa para o café, exatamente. Dá para a gente implementar futuramente. Professor, nesse último desenho aí da apresentação, faixa dupla, é um só sentido, né? A gente está tendo os dois carros correndo. É pista simples, e aí tu vai ter a faixa dupla, exatamente quando tu tem duas indo, tá? Desculpa, Beleza. perdão. É o contrário, é o contrário. A dupla é uma num sentido e outra no outro. Isso, só que são sentidos opostos. Ah, entendi. Quando é pista dupla, aí sim, tu tem duas indo. Eu acho que só vai se travando um pouco, professor, que parou do meio do nada. Parou um pouco, mas deu para escutar? Deu não. Não, pista simples é quando tu tem uma pista indo e a outra voltando, tá? Certo. Aí a dupla são duas indo e duas voltando? Pista dupla, isso, exato. Entendi. Então, já vou colocar... Diga. Só a superlargura aí, quando ela é simétrica ou assimétrica, né? Assimétrica a gente joga o valor final dividido para os dois bordos, né? Vou supor aqui o bordo. Isso, metade para um, metade para o outro, né? Isso. E assimétrica você dá preferência para o bordo externo, né? Uhum. Aí, por exemplo... Porque o veículo tende já a ir para dentro da curva, né? Quando está fazendo a mesma. Não, entendi. Então, pessoal, já estou colocando aqui, ó, a palavra da frequência de hoje é superlargura, tá? Já está valendo aí no chat. Superlargura. É junto, tá, pessoal? Só para... Professor? Diga. Mas é superlargura tudo junto mesmo ou separado? Não, tudo junto. Ah, tá certo. A gente não pode responder ainda a pergunta daquele que perguntar a coisa do Kiss ainda, porque não acabou, é isso? Pois é, que eu vou até colocar aqui no grupo, né? Que a gente vai estender até quarta. E aí, quarta-feira, eu já queria fazer a correção com vocês. Beleza, então não tenho mais dúvidas. Até quarta-feira. Professor, eu estou com uma dúvida aqui. Diga. Estou com uma dúvida aqui sobre a sua dinâmica de aula. Mas para não estender muito o vídeo, será que o senhor já poderia interromper a gravação ou algo do tipo? Pode ser. Pronto, já está salvo.